Apresento a vocês o projeto Integrador, análise de eficiência e eficácia de uma linha de produção de panetones em uma fábrica de chocolate. Trabalho executado por alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Os alunos representantes deste projeto são Daiane Rocha, Eric Douglas, Gisley Alves, João Victor Monge, José Renato, Cleiton Silva, Patrícia Oliveira e Tainá Monteiro. O que nós iremos ver hoje é a introdução, o fluxograma semanal, em relação à primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana e sétima semana do projeto. Projeções e, por último, as referências que foram utilizadas nesse projeto. Lembrando sempre que a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Na indústria alimentícia, a eficiência e eficácia de uma linha de produção desempenham um papel crucial no sucesso e na competitividade das empresas. E por isso, a análise de indicadores de desempenho tem uma grande importância para a identificação de possíveis gargalos e pontos de melhoria na linha de produção. Um dos principais aspectos a serem analisados é a capacidade de produção da linha, ou seja, quantos panetones ela consegue produzir em um determinado período de tempo. É importante avaliar se a capacidade produtiva está sendo totalmente utilizada ou se há possibilidade de aumentar a produção, sem comprometer a qualidade do produto. Muito pelo contrário, a ideia é muitas vezes melhorar a qualidade. Dentre os pontos que afetam o processo produtivo está a estratégia de manutenção a ser adotada. As nossas semanas foram divididas em etapas conforme o fluxograma que estamos vendo. Na primeira semana, iniciamos com reuniões entre os membros para se conhecer, alinhar o que poderia ser utilizado e como poderia ser utilizado em relação às melhores qualidades de cada um, para que o projeto fosse entregue da melhor forma possível e com alta qualidade. Aqui vemos alguns dos operadores em meio ao seu trabalho na fábrica, durante a visita técnica. Também temos um pouquinho da linha de produção de panetone, que mostra como que é feita, principalmente na parte pós-forno. É uma máquina diferente, que não foi utilizada neste projeto, mas ainda dá aquele gostinho de como é que funciona tudo. Na semana 2, foi definido o problema e o objetivo. O objetivo foi proposto analisar o desempenho da linha de produção de panetones, utilizando-se de indicadores da área de produção, para avaliar a relação entre a realização do plano de manutenção atual e a projeção feita para a melhora da eficiência e eficácia das linhas de panetone. O problema identificado é a baixa eficiência da linha, identificado pela equipe de planejamento devido a uma sobrecarga operacional que foi ocasionada por um acidente. Aqui, como vocês podem ver, são algumas das matérias em relação ao acidente que aconteceu. Nessa mesma semana, também foi feita a elaboração da justificativa e a delimitação do problema mediante reunião com o engenheiro da linha de produção, que informou sobre a sobrecarga nas máquinas. Foi identificado que um dos maiores ofensores era a manutenção de maquinário, inicialmente, pois devido à sobrecarga era praticamente impossível parar as máquinas para que elas tivessem uma manutenção. Então, o que acontecia? As máquinas só paravam quando elas quebravam de vez, e quando esse tipo de máquina quebra, é necessário troca de peças, e algumas são muito burocráticas para conseguir, fazendo com que essas máquinas ficassem paradas por ainda mais tempo. Já na semana 3, foi o início da pesquisa e o início do desenvolvimento do projeto, ou seja, toda a nossa fundamentação teórica aconteceu aqui. Também foi aqui a partir de uma das partes mais importantes do nosso projeto, que foi o Design Thinking. Essa parte foi bem trabalhosa, onde a gente teve que investigar bastante e fazer pesquisas com base nas matérias que nós tivemos no curso. Conseguimos encontrar através de 4 matérias conteúdos o suficiente e de altíssima qualidade para conseguirmos colocar no nosso projeto. Na semana 4, fizemos a elaboração do relatório parcial, formatação, revisão e entrega. Dentro do relatório parcial, foi descrito, em relação ao Design Thinking, o estudo de caso e as considerações iniciais do projeto. No estudo de caso, havia sido observado que a melhor opção para garantir a maior produtividade na linha seria evitando a quebra de maquinário mediante um plano de ação em relação à manutenção que não utilizasse somente a manutenção corretiva. Foi a partir daqui que começamos a fazer a ideia em relação à manutenção escalada e pensamos na manutenção diária, semanal e mensal, que iria ser mais trabalhada no futuro. Uma outra solução também que era viável, que nós identificamos no início, seria adotar a sistemática para manutenção preventiva através do MCC, que é a manutenção centrada colaborativa.
Também identificamos que seria de grande utilidade utilizarmos o OEE, Eficiência Global do Equipamento, que utiliza três parâmetros: disponibilidade, performance e qualidade, além de usar o MPT, Manutenção Produtiva Total, que é um sistema de gestão feito para melhorar a eficiência e eficácia dos processos produtivos. Já na quinta semana, foi feita a devolutiva do relatório parcial e as adequações e considerações finais. Aqui vocês podem ver mais um pouquinho em relação à fábrica, que mostra como que ela estava. Já na sexta semana, a gente teve a entrega e a elaboração da parte visual do trabalho, os slides para a apresentação e o vídeo que vocês estão vendo nesse momento. Na semana 7, pode-se dizer, como considerações finais, que estamos extremamente aliviados em conseguir entregar o projeto. O aprendizado foi grande, tanto na parte colaborativa como comunicativa, além da prática em relação de matérias estudadas. Nesta semana, ocorreu a entrega final do relatório e o vídeo. Aqui, como vocês podem ver, é um dos gráficos que nós geramos. Antes da implantação, a produção tinha um tempo estimado de 10 horas, que era bem pouco em relação ao que era planejado. Afinal, o planejamento era de que as máquinas funcionassem por 24 horas. Entretanto, o que acontecia aqui é que nesse período tinha uma máquina para fazer massa, uma máquina para fazer recheio e uma máquina para fazer cobertura. Só que nem todos os panetones que saem da máquina de massa vão para a máquina de recheio, e nem todos que vão para a máquina de recheio vão para a de cobertura e vice-versa, fazendo com que dessa forma as máquinas de recheio e cobertura ficassem por mais tempo paradas, deixando a máquina de massas com uma alta sobrecarga, o que fez com que a gente identificasse uma oportunidade de reorganização, o que nos levou ao gráfico que vocês estão vendo agora. Reorganizando essa questão, colocando duas máquinas para fazer massa e somente uma para fazer tanto cobertura quanto recheio, a gente conseguiu fazer com que o tempo de produção fosse para 18 horas por dia, dando 5 horas e 35 para manutenção e 25 minutos de gap, para o caso de alguma emergência ou atraso operacional. Então, as máquinas estariam funcionando ali em sua totalidade. Produzindo dessa forma também, não haveria necessidade de um grande estoque, podendo haver um abastecimento para as lojas de forma mais rápida, pois os caminhões seriam preenchidos num tempo menor que o original. Para que essa organização fosse possível, nós criamos um checklist de manutenção, onde estaria separado o que aconteceria nas manutenções diárias, nas manutenções semanais e nas manutenções mensais, sendo as manutenções diárias manutenções preventivas, as manutenções semanais preditivas e a manutenção mensal a de fato corretiva. Fazendo dessa forma escalada, a gente também conseguiu identificar que seria possível um melhor gerenciamento das paradas de máquinas mensais, porque troca de peças acabam fazendo com que seja demorado. Então, se a empresa conseguir manter um estoque dessas peças, principalmente com a questão da manutenção preditiva, que vai dizer a eles quais peças mais seriam necessárias, você, tendo essas peças em estoque, não teria que passar por todas aquelas questões burocráticas somente no momento em que você já precisa da máquina da peça ali de forma mais rápida. Prevendo esse processo, a gente consegue também otimizar, fazendo com que dessa forma as manutenções consigam ser agendadas, não impactando tanto na operação, até porque, dependendo do tipo de peça e da forma como precisa ser feito essa troca, ficaria muito mais tranquilo se você conseguir agendar, por exemplo, para o final de semana, já que as máquinas trabalham a produção somente de segunda a sexta. Aqui nessa parte já mostra um pouquinho mais da fábrica em relação às esteiras e às máquinas de massas, como que funcionam. E agora, pós-implantação, nós teríamos duas máquinas fazendo esse processo. Por que que teríamos? Devido ao fato de que não conseguimos fazer a implantação por uma questão de agenda entre o nosso trabalho e a empresa, ficou a implantação somente de forma teórica, pois a empresa conseguiu entregar a fábrica de Linhares e ficou decidido pela empresa que haveria uma aquisição de maquinários, mas não uma aquisição total. O que haveria seria uma transferência de algumas das máquinas que estão em Itapevi para a nova fábrica de Linhares. Devido a essa transição de maquinário, foi impossível a gente colocar a implantação dentro do período do projeto. E a partir daqui, vocês já conseguem ver as nossas referências.